Todo mundo feliz? Eu não consigo deixar de rir, não. E começando a live agora! Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, preparados para a nossa live de hoje? Hoje a gente vai falar em como ser um expert em resolver questões para a prova de residência. Eu e o professor Ian Costa. Tudo bem, galera? Lembrando que você tem que saber que não vale a pena só estudar, você também tem que saber que técnica de prova, saber como analisar seu enunciado, saber como manter a calma no momento que você está fazendo a sua questão. Importantíssimo. Não vale a pena perder a prova por causa de uma questão, né? E aí, então vamos lá? Lembrando que final da live a gente tem surpresa para você, então não sai daí, acompanha a gente, porque além de ter as questões que a gente vai comentar aqui, então super interessante, para quem vai prestar prova, a gente vai ensinar como responder as questões e também vamos falar de conteúdo, né? E depois disso a gente tem surpresa para vocês. E aí, vamos começar? Vamos lá, né? Então... Gabian, fala que eu vou estar aqui acompanhando, eu e Marcelo, a gente vai estar aqui no Sim, background. gente, a gente tem companhia aqui, gente muito especial. O Yuri, vocês devem conhecer, e também a Marcela, que também vocês devem conhecer. Eles vão estar aqui para ajudar a gente com as perguntas, tá? E com toda a live, né? Toda a tecnologia aí, porque a gente aqui só entende de cirurgia mesmo, tá? Quando vai falar em câmera, áudio e tantas outras coisas, aí A inteligência eles acaba. que mandam aqui, né, Ian? E aí, então, vamos lá? Vamos resolver a questão, que é o que a gente sabe, né? Então vamos. Primeira questão, tá? Questão da UFMG 2014, que nos diz assim: das situações listadas a seguir, a única que necessita de intervenção cirúrgica é O ou A. E aí a gente tem, na letra A, nódulo de Bohm, na letra B, cisto de erupção, letra C, hematoma de erupção, letra D, epúlide congênita do recém-nascido e letra E, rânula. Gente, essa questão é uma questão que tem pegadinha aí, é uma questão aí meio malvada, tá? Porque Sempre aqui, tem. ó, na letra B e C, nós estamos falando da mesma lesão, tá? Então, o cisto de erupção também é conhecido como hematoma de erupção. O que acontece? A gente tem uma deposição de colágeno, tá? No epitélio gengival. E isso faz com que o dente ele tenha uma dificuldade para romper esse tecido, fazendo com que a erupção do dente ela seja impedida. Então ali forma um cisto, tá? Esse cisto, quando ele sofre um trauma, pode ter ali o extravasamento de sangue envolvendo o fluido ali, o líquido cístico. E aí a lesão ela começa a apresentar uma cor azulada, amarronzada, tá? Semelhante ao hematoma. É uma lesão que a gente precisa fazer uma incisão, para que o dente erupcione normalmente. Então, é uma lesão que precisa sim de intervenção cirúrgica, tá? Possa ser que o dente consiga erupcionar? Sim, é verdade. Mas não é incomum ter a necessidade de intervenção cirúrgica aí, tanto para a letra B quanto a letra C, que se trata do mesmo tipo de lesão, tá? Lembrando também, galera, que a letra D, né, a gente fala de epúlide congênita do recém-nascido. Ela é uma neoplasia benigna, na verdade, e não tem muita complicação no seu tratamento. Uma vez que ela for removida, não tem histórico de reaparecimento, de recidiva desse aí. Ela é exclusiva, inclusive, dos recém-nascidos, então fiquem ligados que é uma coisa que cai em prova. Epúlide congênita do recém-nascido, como o nome já fala, é exclusivo do recém-nascido, beleza? E a rânula, galera? Ela precisa de intervenção cirúrgica. Normalmente você pode trabalhar com duas formas, ou excisão cirúrgica dessa rânula, ou você pode fazer a marsupialização ou micromarsupialização dessa rânula, fazendo com que você não acumule fluido dentro desse tecido. Em alguns casos, inclusive a literatura cita, é necessário que você faça a remoção também da glândula, galera. Então é interessante que você fique ligado que, se por acaso essa rânula tenha recidiva, se por exemplo a origem dela for muito profunda, a literatura indica também a remoção da glândula. Só que a gente discutiu isso, inclusive. Foi uma questão que a gente estava discutindo, porque tanto na nossa experiência, na minha prática, quanto na prática do Ian, a gente nunca removeu glândula sublingual. Não é muito comum, acaba sendo muito invasivo. Mas é descrito. E se cair na prova como uma alternativa, vocês vão marcar que é verdadeiro. O que acontece? Vocês podem acompanhar um cirurgião ou dentro da faculdade e nunca ter visto esse tipo de procedimento e acabar na prova, né, fazendo a relação da prática com a questão, e aí, nunca vi isso, ficou em dúvida e marcar como errada. É a velha pegadinha, né? Então, fica sabendo aí, fica ligado que a remoção da glândula sublingual no tratamento da rânula é uma indicação, tá certo? Embora na prática não seja tão comum,
tá bom? Então, como nossa resposta correta aqui, nós temos o nódulo Letra de A. Bohm, letra A, tá certo? Que é uma lesão que tem resolução espontânea, acomete ali a região de palato duro e mole dos recém-nascidos, aparece como um aumento de volume queratinizado, de coloração amarelada, medindo cerca de 1 a 2 centímetros mais ou menos. E é uma patologia, né, uma doença aí que a gente não precisa tratar. Ele vai resolver espontaneamente. E lembrando também, galera, que ela pode ser conhecida como nódulo de Epstein. Então, se você estudou por outra fonte, ficou em dúvida sobre a nomenclatura, pode aparecer na prova, tá? Nódulo de Bohm, ou então nódulo de Epstein, que significam a mesma coisa. Tranquilo? É isso aí. Vamos seguir para a próxima? Peraí que a Marcela parece que tem uma perguntinha. Tem uma pergunta aí. Galera do Instagram tá perguntando como é que eles podem ter acesso ao anunciado e às questões. Eles podem entrar no YouTube. Então entram lá, galera. Dentista concurseiro no YouTube. Pronto, aí a Ou parte da arrasta pra- tecnologia, Marcela tá explicando que para acompanhar a questão, tá, que a gente tá vendo aqui no computador, vai lá no YouTube, dentista concurseiro, não é isso, galera? Ou arrasta pra cima no último story. Ó, que a gente Marcela postou. falando, ó, arrasta pra cima. Pra vocês Chique. acompanharem que a gente tá descrevendo o enunciado e as alternativas. YouTube, dentista concurseiro. Quem tiver a opção de estar com o celular assistindo a live e poder estar com o computador, facilita um pouquinho. Bota aberto com o computador no YouTube e segue a gente pelo Instagram. Beleza? Dos dois jeitos. Então vamos lá para a próxima? Essa é da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, de 2015. Pernambuco, né? E aí diz: durante o exame físico de paciente que sofreu traumatismo bucofacial, aí o doutor Ian adora, né? Falou em trauma, falou com ele. Observa-se a anisocória, termo relacionado a. Então a questão está nos perguntando o que é a anisocória, né? Na letra A nós temos dilatações pupilares assimétricas, letra B, midríase bilateral, letra C, miose bilateral, letra D, anosmia e letra E, digeusia. Bom, pessoal, a resposta correta aqui é a letra A, tá? Dilatação pupilar assimétrica. Então, a anisocória é definida justamente pela essa assimetria entre as pupilas do olho. Mas vamos discutir aqui as outras alternativas. Então, a gente tem a midríase, que é, né, a dilatação da pupila. Bom, Gabi, mas você não está falando aí que dilatação é anisocória, mas observe que a questão fala bilateral. Exato. Então, se a gente tem dilatação pupilar nos dois olhos, elas vão estar simétricas, né? Aí do mesmo tamanho. A midríase, ela pode ser fisiológica, tá? Por exemplo, quando se está apaixonado, então se viu o crush virando a esquina, a pupila vai dilatar. Isso é uma dilatação fisiológica, tá? Mas tem um decorrente do trauma também. A patológica, né, doutor Ian? É, porque assim, normalmente o paciente, quando ele tem vítima de TCE, né? Se você tem aumento da pressão intracraniana, é possível que você tenha midríase bilateral. Inclusive, quando você vai fazer a avaliação da escala de Glasgow desse paciente, é um dos indicativos ruins de prognóstico desse paciente. Os pacientes com midríase bilateral normalmente não evoluem bem e têm uma tendência maior ao coma, certo? Já a letra C, que é a miose bilateral, ela já sofre um mecanismo um pouco diferente. Paciente com miose bilateral, que é quando tem aquela pupila pequenininha, né, que o pessoal às vezes chama de olho de boneca, é aquele paciente que pode ter herniação de tecido cerebral dentro da fratura, decorrente do TCE, ou então também um paciente que pode estar intoxicado, ou por opioides, ou por álcool. Às vezes pode acontecer do paciente, por exemplo, ter feito uso de drogas ilícitas e ter sofrido um trauma, um acidente de moto, um acidente de carro e ter chegado até você na emergência. Então isso cai em prova como diagnóstico diferencial também. Caso clínico, né? Exatamente. Pode aparecer. Beleza? Já a letra D, a anosmia, vocês têm que ficar ligados porque isso é uma pegadinha. Ela não é um sinal, galera. É um sintoma. É algo que o paciente refere para você. Então você não tem como mensurar essa anosmia. Normalmente ela é decorrente de quê? A gente estava discutindo, inclusive, né, que os pacientes vítimas de trauma nasal, ou então vítimas de trauma naso-orbitoetimoidal, tem essas fraturas na região aqui de terço médio, eles tendem a ter algum tipo de anosmia, mas eles não percebem, pessoal. A principal queixa nesses casos, ou é alteração visual na NOI, ou então a constipação, né, nasal. O paciente não consegue respirar direito. Isso também quando ele não segue com rinorragia, tá? Então, apesar de ser presente, o paciente normalmente não vai mostrar isso tanto para você. Não é uma característica comum, tá? Dos traumas aí, nem do NOI,
nem dos traumas de OPN, que é outra coisa que pode aparecer na prova. O que é OPN? Ossos próprios do nariz, que não é um termo que tem sido utilizado, já é um termo mais antigo, mas que também pode aparecer na prova. E a anosmia, ela não é uma característica primária desses tipos de trauma, tá, pessoal? Como o Ian falou, a característica aí primária vai ser a obstrução nasal, e em alguns casos a deformidade nasal também, tá? O paciente procura por isso, né? Sim, é verdade. A anosmia, nesses casos, ela é parcial, tá certo? Devido ao trauma aí, as lesões nervosas, ou as estruturas nervosas que dão a sensibilidade ali e o olfato ao nariz, tá certo? Exato. Os nervos olfatórios. E ela perdi a palavra agora. Ela é... transitória? Não. Quando ela não é transitória. Ah, ela pode ser permanente. Permanente. Se você tiver alguma lesão de lâmina cribiforme, por exemplo, quando você tem alguma lesão de cisalhamento, um golpe, um trauma contuso nessa região, pode ocorrer de você ter corte, de você ter alguma lesão nervosa direta. Nesses casos, essa anosmia pode ser permanente. Sim. Vai depender certo? do trauma à estrutura nervosa, tá? Paciente com suspeita de fístula licórica, você pode até desconfiar que ele pode seguir com essa anosmia permanente. Beleza? Vamos matar logo essa questão. A letra E é disgeusia, por que ela não entra, galera? A disgeusia, na verdade, ela é uma alteração do paladar, certo? Ela pode ser de forma central ou local. Tá? Local quando você tem exposição a alguma alteração química em papilas, alguma doença, e de forma central quando é algum problema cerebral. Qual o diagnóstico diferencial? Você pode fazer, no caso, um bochecho com anestésico nesse paciente. O paciente, quando tem alguma alteração central, vai ter um aumento dessa disgeusia, exatamente porque não é um estímulo que vem da papila, mas é a forma como o cérebro está interpretando algum tipo de estímulo, dando a sensação de que o paladar, o sabor é diferente. Beleza? Vamos dar seguimento então para a próxima? Bom, a próxima é da Universidade Federal de Alagoas, do EBSER de 2014. E ela diz o seguinte: as complicações das fraturas do complexo zigomático e do arco são incomuns. Tais complicações podem ocorrer no período pós-operatório inicial ou durante a recuperação. Acerca das complicações das fraturas do complexo zigomático e do arco zigomático, assinale a alternativa correta. Então, vamos em busca aqui do que está correto na questão. Na letra A diz: ifema traumático caracteriza-se por uma hemorragia retrobulbar. Bom, pessoal, na verdade, o ifema traumático é um sangramento, tá? Na câmara anterior do globo ocular e não uma hemorragia retrobulbar. Pode acontecer nos traumas de órbita, tá certo? Compromete a acuidade visual do paciente, ou seja, o paciente ele pode ficar sem enxergar de maneira parcial ou total, tá? É necessário a drenagem desse ifema por um oftalmologista, então é uma lesão que a gente precisa da avaliação do oftalmo. Nós não vamos drenar o ifema enquanto cirurgiões bucomaxilas, a gente vai fazer o diagnóstico, mas a gente não vai tratar, tá? A gente não trata lesão de globo ocular, apenas ali na cavidade orbitária, nos ossos orbitários, tá certo? Bom, não há relação clínica da presença de trismo com fraturas higromáticas. Claro que bom, não. Aí eu tenho uma história para contar do meu R1, né? Certa vez eu estava lá na emergência, o que aconteceu? Chegou um paciente com fratura do complexo zigomático, envolvendo arco zigomático e fratura de mandíbula. E eis que o meu preceptor me perguntou: Gabriela, por que esse paciente apresenta dificuldade em abrir a boca? Eu, cheia de certeza, falei: ah, professor, pela fratura de mandíbula. A fratura de mandíbula era uma fratura em parasínfise, super alinhada, não tinha deslocamento, paciente com uma oclusão super estável, e eu disse que era fratura de mandíbula. Eu errei, tá, pessoal? Porque era sim por conta da fratura do complexo zigomático, principalmente quando se envolve arco. O que acontece? A gente tem aí um comprometimento do movimento de translação do coronoide, porque os ossos ali, os cotos fraturados, eles estão mal posicionados. E isso impede que o coronoide faça a translação e o paciente consiga abrir a boca, tá? Considerando que isso em traumas severos. Outra causa para o trismo na região, nas fraturas aí do complexo zigomático, estão relacionadas ao envolvimento do osso fraturado, do coto fraturado, com o músculo, tá? Principalmente o músculo temporal. Esse contato aí pode causar um espasmo muscular
e o paciente ele vai ter dificuldade de abrir a boca. Então, naquele dia, o que eu tinha que responder era pela fratura do complexo zigomático, tá certo? Era a relação correta do que estava acontecendo com o meu paciente. Apesar de existir uma fratura de mandíbula naquela ocasião, aquela fratura de mandíbula não estava limitando a abertura bucal do paciente, e sim a fratura do complexo zigomático. Então é importante que a gente fique ligado aí nessas situações, tá? Aprenda com o erro do R1, né? Eu assim cometi o que a gente aprende. chama de uma R1zice. Foi isso que aconteceu comigo esse dia. Mas vamos lá, Vamos à letra C. Uma diminuição do volume orbital é a etiologia mais comum do enoftalmo. Galera, o enoftalmo ele funciona, na verdade, com o contrário. Você tem aumento do volume orbitário. Ou seja, com o deslocamento do osso zigomático, repare que esse volume dessa órbita vai aumentar. Então, o olho afunda. A principal característica do enoftalmo é essa, uma sensação de que o paciente tem o olho mais afundado que o outro. Então, isso está errado, tá? A diminuição do volume orbitário, na verdade, vai gerar o contrário. Ela vai gerar o quê? Proptose ocular. Aquele globo ocular não vai caber nessa órbita e ele vai ter uma tendência a estar mais para frente. O paciente tem aquela aparência de olho de peixe, tá certo? E a letra E, né? As causas principais da diplopia incluem edema, hematoma, aprisionamento dos músculos extraoculares e do tecido orbital e lesão aos nervos cranianos 3, 4 e 5. Muita coisa está correta aí, realmente. No trauma orbitário, você pode ter herniação do conteúdo do globo, do conteúdo da órbita, para dentro da fratura. Você pode ter interposição da cápsula de Teno entre os fragmentos da fratura. Só que você também tem uma lesão nervosa em algum desses casos. O que é que tem de erro nessa questão? Você tem o trigêmeo, galera. O quinto par ele não vai fazer inervação motora da órbita, tá? A inervação da órbita vai ser dada pelo terceiro, o quarto e o sexto par. Lembrando que o quarto é responsável pelo oblíquo superior e o sexto pelo reto lateral. Beleza? Então, Gabi, a resposta correta seria qual nessa aí? A resposta correta é a letra D, mas é importante a gente falar aqui na diplopia, da diplopia binocular e da diplopia monocular, tá? Que pode aparecer na prova e é importante durante o diagnóstico, porque a diplopia monocular vai nos indicar que existe uma lesão de globo ocular, tá certo? E aí, mais uma vez, necessidade do oftalmologista. A diplopia binocular é justamente causada pelo edema, hematoma, aprisionamento dos músculos extraoculares, e aí está mais relacionada ao trauma, tá? Como identificar, doutor Ian, diplopia binocular da monocular? É simples, galera. A única diferença é que você pede ao paciente para poder tapar um olho. É um teste simples, tá? Se por acaso o paciente tiver diplopia monocular, inclusive, é um caso mais grave porque ele é indicativo de lesão direta ao globo ocular. Reparem que a diplopia binocular, ela está mais relacionada à questão de distopia ocular. Ou seja, para quem não sabe o que é distopia, é quando você tem alteração do alinhamento de um olho com o outro. O olho precisa de alinhamento para poder fazer, né, esse foco direito. Então, se você olhar o paciente, olhar uma tomografia no sentido coronal, você vai perceber que um olho está mais alto ou mais baixo que o outro. Uma vez que você fizer a redução dessa fratura e fizer a reconstrução de alguma dessas paredes dessa órbita, o olho volta a estar alinhado e o paciente refere melhoria dessa diplopia. Já a diplopia monocular é algo mais grave e é interessante que você vá tratar esse paciente junto com alguma equipe de oftalmo. Talvez precise de intervenção cirúrgica. Quando Beleza? a gente pede, pessoal, para o paciente fechar um olho e ele continua enxergando em duplo, né? Continua com uma visão dupla, significa que ele tem uma diplopia monoocular, tá? Já quando ele, com os dois olhos livres, ele continua enxergando, ele tem uma visão dupla, aí ele tem uma diplopia binocular e isso vai fazer toda a diferença, tá certo? Mas a resposta correta, letra D, a síndrome da fissura orbital superior inclui pitose, oftalmoplegia, anestesia da fronte e pupilas fixamente dilatadas. Lembram lá da midríase? Então, Terceiro par. é uma característica aí da síndrome da fissura orbital superior que está presente, tá? Como uma complicação aí dos traumas orbitais, tá bom? Vale também a gente fazer uma ressalva, Gabi, que tem muita gente que troca a síndrome do ápice orbitário com a síndrome da fissura orbitária superior. Reparem que são coisas diferentes. Lembram da letra A que a gente falou de hemorragia retrobulbar? Quando você tem hemorragia retrobulbar, você pode ter instalação de um hematoma retrobulbar. O que é que isso acontece, galera? Isso vai tender a empurrar o olho para frente. Reparem que as paredes da órbita são inelásticas. Então, se você tem um acúmulo de sangue atrás do olho, vai aumentar a pressão dentro dessa órbita, às vezes comprimindo o feixe vasculonervoso do ápice orbitário. Então, qual é a principal diferença? Na
hemorragia retrobulbar, o paciente não consegue enxergar, pessoal, certo? O nervo óptico vai ficar comprimido e é uma das urgências que a gente tem em cirurgia bucomaxilofacial, que às vezes você vai precisar fazer o quê? Drenagem desse hematoma retrobulbar e às vezes fazer algum tipo de cantotomia para que você libere a pressão dessa órbita e esse olho consiga expandir um pouco, beleza? Então a diferença é, síndrome do ápice orbitário, o paciente tem perda da visão. Síndrome da fissura orbitária superior, você tem oftalmoplegia, mas o paciente ainda enxerga. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Então, vamos lá. Prefeitura de Manaus de 2012. Traumas na região facial frequentemente resultam em fraturas. Estas, quando contidas no esqueleto da face, devem ser tratadas pelo cirurgião bucomaxilofacial. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A. Equimose periorbital e hemorragia subconjuntival são associadas às fraturas dentoalveolar. Não, né, gente? Por favor, essa não vai dar. Ó, equimose periorbital e hemorragia subconjuntival são associadas às fraturas de terço médio da face, tá? Aí as fraturas do complexo zigomático maxilar. Dentoalveolar não, né? Difícil, vamos combinar, né? Que essa foi um chute meio longe. Vamos lá, doutor Ian. Já a letra B. As pinças de Esch e Walsham são instrumentos de escolha na redução incruenta das fraturas do arco zigomático. Tá errado, galera. A pinça de Esch e de Walsham são usados para poder fazer pinçamento dos ossos nasais, redução de fratura nasal. O que é que a gente vai utilizar normalmente quando vai fazer redução do zigoma nessa região de órbita? É o gancho de Barros, certo? Não troquem as coisas. Então, pinça de Esch e Walsham é trauma nasal, beleza? Gancho de Barros, arco zigomático. A epistaxe é um sinal prevalente nas fraturas de côndilo e deve atentar ao possível rompimento da parede posterior da articulação temporomandibular. Não, pessoal, de jeito nenhum. O que pode acontecer aí na fratura de côndilo é uma otorragia, tá? A epistaxe é um sangramento nasal que pode acontecer pelas fraturas dos ossos nasais ou também nas fraturas do complexo zigomático. Nas fraturas dos ossos nasais é muito comum atingir o que a gente chama de plexo de Kisselbach, que envolve aí uma anastomose, tá? Entre algumas artérias, a esfenopalatina, a etimoidal anterior e posterior e a labial superior, tá? Então, esse é o plexo de Kisselbach. E em relação à fratura do complexo zigomático, o que pode acontecer? Uma fratura de parede de seio maxilar, que mesmo que ela não seja tão relevante, tão importante, que não haja um grande deslocamento, é o suficiente para romper a mucosa de revestimento, que é muito irrigado, vai gerar um sangramento. Esse sangramento vai acontecer dentro do seio maxilar e vai drenar para a cavidade nasal. Então é comum que a gente tenha aí um sangramento unilateral na fratura do complexo zigomático, tá certo? Vamos para a próxima? Vamos lá, letra D. Opa, peraí, parece que tem... Não, então não. A Marcela falou pra gente seguir, então vamos seguindo. Vamos terminar a questão que depois a gente segue isso aí. Letra E. O desvio para a direita da linha média em abertura bucal após um trauma frontal da face pode ser sinal de fratura de côndilo esquerdo. Galera, isso é uma pergunta clássica. Normalmente você vai ter desvio para o lado fraturado, você tem cavalgamento desses cotos. Então, se você tem uma fratura de côndilo do lado direito, você também vai ter desvio na abertura para o lado direito. O que pode acontecer, às vezes, é você ter mordida aberta no lado oposto, tá? Exatamente como você tem um desnivelamento da cabeça do côndilo, quando um lado cavalga, o outro lado vai abrir para poder expor um pouco mais isso aí, tá? Então, tá errada essa alternativa também. Mordida aberta posterior, tá, pessoal? No lado contralateral. Se for no lado ipsilateral, ou seja, no mesmo lado, aí a questão estaria correta, tá? Então, a nossa resposta é a letra D. Alterações pupilares visuais devem atentar o cirurgião para possíveis traumatismos intracranianos, tá? Exato. Lembra da outra questão que a gente falou? Certas coisas vão guiar o raciocínio do cirurgião, né? Então, se você for fazer, por exemplo, a escala de Coma de Glasgow, um desses requisitos vai ser exatamente a abertura ocular. Você vai avaliar isso aí. Então, se o paciente, por exemplo, não tem trauma na órbita etimoidal, trauma em órbita e cursa com alguma alteração pupilar, é indicativo sim de alteração neurológica e você tem que chamar correndo o seu neuro que está na sua equipe para poder também fazer a avaliação desse paciente ou reavaliar. Tranquilo? Vamos para a próxima questão.
vamos lá. A Antes da nossa... próxima questão, a galera tá reconhecendo que essa é uma questão do desafio faca na caveira. Ah, é É verdade? verdade, tem muita questão aqui do desafio da faca na caveira, que na verdade são as questões lá do livro para preparatório em residência bucomaxila, tá certo? Então, se você ainda não tem o seu, aproveita para garantir, Fiquem tá bom? ligados. Quem não tem paciência de ficar minerando a prova, procurando questão de bucomaxilo, é uma boa para você que não tem tempo e está correndo atrás de resolver a questão para fazer a sua prova. Beleza? Então, vamos lá. Nossa última questão aqui da live é da Universidade Federal da Bahia, do ano de 2014, e Minha nos casa. diz: a respeito do tratamento das infecções do seio maxilar, não é correto afirmar que. Então, nós vamos em busca da alternativa errada. Então, letra A. É baseado na combinação de tratamento clínico e cirúrgico. O que é verdade, né, pessoal? A gente não vai indicar logo de cara a cirurgia, né? Então, a gente vai tentar o tratamento clínico e, caso não tenha resposta, aí a gente vai tratar cirurgicamente, tá certo? Letra B. Pode falar. Posso ir? Fica à vontade. Bom, tratamento cirúrgico é indicado em todas as sinopatias crônicas, mesmo sem tratamento clínico prévio. Tá errado, pessoal. Como a doutora Gabi falou aqui, o tratamento cirúrgico, ele inclusive ele não pode ser o primeiro, tá? Lembrem que o tratamento cirúrgico ele não pode ser mais danoso do que a doença inicial. Então, se você pode partir de algo menos agressivo logo de cara, é interessante, tá? Você vai esgotar todas as possibilidades com tratamento medicamentoso, você vai procurar gerar o quê? Uma melhor permeabilidade dessas vias aéreas, uma melhor drenagem desse muco, de todos esses seios paranasais, você vai tratar com antibiótico. Lembrando que a via aérea é muito colonizada com estáfilos, então você tem que trabalhar com antibióticos que têm penetração nesse tipo de microbiota, beleza? São poucos os casos realmente de sinusite onde você tem que partir diretamente para o tratamento cirúrgico. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Letra C. O tratamento inclui antibióticos, descongestionantes e corticoides. Tá correto, pessoal, tá? Você tem que tratar com antibiótico para poder melhorar aquela microbiota, selecionar aquela microbiota daquela região. Tem que fazer descongestionantes para que você consiga melhorar a permeabilidade dessa via aérea, fazer com que esses cílios da região da mucosa dos seios consigam jogar esse muco para fora e fazer a autolimpeza desses seios paranasais. Corticoides também, você pode ter inflamação crônica, você pode ter espessamento de mucosa. Então é interessante que você trate o paciente como um todo, beleza? Letra D, os descongestionantes sistêmicos, como a pseudoefedrina, podem ser utilizados. Tá correto? Tanto a pseudoefedrina... muito de fazer esse tipo de tratamento. E eu pedi só para você reexplicar essa última alternativa, que a gente teve um leve problema de áudio, mas já está corrigido. Ah, é? Galera, então vou falar de novo, vou falar da letra C mais uma vez, que parece que teve uma queda na internet, tá? O tratamento clínico inclui antibióticos, descongestionantes e corticoides. Tá correto. Lembre que a sinusite é uma doença multifatorial. Então você tem que fazer com que esse muco consiga sair desses seios paranasais, certo? Então você vai fazer o quê? Descongestionante nasal, para que consiga haver uma boa drenagem, uma drenagem eficiente. Lembre que a mucosa dos seios frontal, seio maxilar, setimoidal, ela é forrada de cílios, células ciliares que vão jogar esse muco para fora. Então é interessante que você faça descongestionante, é interessante que você faça antibiótico também, um antibiótico que seja efetivo contra a microbiota que vai colonizar essa região, a microbiota nativa. Lembrando que é muito colonizado por estáfilo, então é interessante que você entre com algum antibiótico que tenha ação contra estafilococos, certo? E os corticoides também. As sinusites crônicas têm uma tendência a gerar espessamento da mucosa. Então, o espessamento da mucosa vai gerar uma alteração da função dessa mucosa. Então, é interessante que você trate o paciente como um todo, beleza? Já a letra D. Os descongestionantes sistêmicos, como a pseudoefedrina, podem ser utilizados. Corretíssimo também, tá? Isso permite que você tenha boa drenagem desse muco e que você tenha permeabilidade dessa via aérea para que o paciente consiga respirar bem e drenar esse muco de dentro desses seios. E a última alternativa, sinusites fúngicas, normalmente são tratadas cirurgicamente. Lembra que eu falei lá em cima que existem algumas exceções, né? Sim. A sinusite fúngica ela é de difícil tratamento. Quem tiver a possibilidade de ver, por exemplo, um resultado de imagem de uma rinofibroscopia, que você de fungo dentro do seio maxilar.
sabe aquele resto de comida que ficou na geladeira por mais de 15 dias? Fica muito parecido aquilo ali. E é de difícil tratamento porque você tem uma retenção mecânica, você tem realmente muita coisa presa dentro daquele seio. Então, no caso da sinusite fúngica, galera, é interessante que você trate com antifúngicos de amplo espectro e que você faça uma curetagem e lavagem desse seio que está acometido pela sinusite fúngica. Beleza? Pode lavar à vontade aí, hein, pessoal? Muito. Né? Então é isso, pessoal. Essas foram as nossas 5 questões da live de hoje, tá? E agora que a gente chegou no final... Aliás, gente, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, ó. Opa. Sempre que existir, sempre que vocês estiverem aí passeando pelas redes sociais aqui da Sanar e você... Ah, tem uma live, for uma live do seu interesse, da sua área. Gente, fica até o final. Sempre vai valer a Fica pena. até o final, porque sempre tem um negócio de um cupom, do desconto, de uma oferta, e hoje não é diferente, Vamos tá? falar do cupom Hoje agora. a gente tem o Caveira 50, né, doutor Ian? Que cupom que é Ó, esse? quem tiver interesse em fazer e comprar o nosso curso, repare que a gente fez uma técnica diferente aqui, né? A gente avaliou cada questão, cada letra, esmiuçou o enunciado da questão. Então, assim, o curso da Sanar, ele trabalha exatamente nisso. Ele trabalha exatamente em cima de técnica de fazer prova, conteúdo teórico. Então, temos um cupom, anotem aí, ele é o Caveira 50. Ele vai dar um desconto exatamente na aquisição do curso intensivo de bucomaxilo. R$50, tá, pessoal? R$50. Mas atenção que só vale até as 23h59 de hoje, tá? A partir do final da live, correto, Marcela? Então é isso, a partir do final da live, assim que a gente encerrar aqui, vai começar a valer o Caveira 50, dando R$50 de desconto aqui no curso intensivo da Sanar, que é um pouco, tá? Na verdade, hoje a live foi um pouco do que a gente apresenta no curso, a maneira da gente discutir as questões associada ao conteúdo, tá, pessoal? Não é um curso de questões comentadas, como a gente fez aqui hoje, tá? A gente tem a parte da aula, é uma aula que tem início, meio e fim. Que tá certo, por que tá errado. Exato. Às vezes, quando dá tempo aí, a gente conta um pouquinho da nossa experiência aí de Sempre R1, válido. como eu fiz aqui hoje, né? E é isso. Mais alguma coisa, Marcela? Tem alguma dúvida? Alguém querendo falar? Algum recado? Não? Então posso me despedir aqui. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido aqui o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Gabi, só lembra pra galera que a gente agora vai estar fazendo live semanalmente. Ah, é é verdade. verdade. Que a próxima semana vai ser nas quartas-feiras. Quer dizer, a partir da próxima semana vai ser toda Quarta-feira. Então, ó, recado aí do Yuri. A gente tá aí começando, hoje foi a primeira live 1, né? Como ser um expert em resolver questões. E aí, ao longo dessas semanas, a gente vai ter live todas as quartas-feiras, tá? Cada dia aí com um professor do curso diferente. Então, pessoal, é isso. Tô dando aqui o meu tchauzinho pra vocês, tá? Também dando meu tchau, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. E lembrem de seguir nas redes sociais, interajam. Se existiu, inclusive, algum assunto que vocês têm interesse que seja abordado nas lives, alguma grande dificuldade, mandem mensagem, certo? Lá no Sanar Bucomaxilo, não é isso? O Residente Caveira, entrem em contato com a Sanar, interajam conosco, comprem um curso. Vocês vão ter a oportunidade de perceber o quanto a nossa equipe é engajada em passar nessas provas junto com vocês. Então Beleza? é isso, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um bom estudo e até a próxima! Tchau.